Dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aqui no dia 16/11/2020. A gente vai estar trabalhando aí da página 115 à página 117. Vamos começar falando aí de medidas de comprimento. Estão acompanhando aí, galerinha? A gente tem o nosso sistema decimal, tá? A qual o nosso principal aí método de utilização vai ser o metro, tá? O nosso padrão aí do sistema internacional de medidas. Então ele é usado para medir a altura, a largura e as dimensões ou as distâncias. Então o sistema métrico decimal, eles são medidas que crescem ou decrescem de 10 em 10, conforme a gente vai estar vendo aqui agora. Então vamos lá. Quando a gente fala no sistema decimal crescente, o qual ele está crescendo em 10, a gente está falando nos múltiplos. Quem são esses múltiplos do metro? Tá? O metro é a medida padrão, tá? É do nosso sistema aí de medidas. Então, os múltiplos deles são decâmetro, hectômetro e quilômetro. O decâmetro, ele representa o quê? 10 vezes o metro. Então, um decâmetro, ele vale 10 metros, ou seja, 10 vezes 1, que é igual a 10, ok? Ele é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro, ele é 10 vezes maior do que o decâmetro, ou seja, 10 vezes 10, que é igual a 100 metros. Ou seja, ele é 100 vezes maior do que o metro. Decâmetro, 10 vezes maior do que o metro. Hectômetro, 100 vezes maior do que um metro. Quilômetro, o quilômetro, ele é, tá, 10 vezes o hectômetro, ou seja, 10 vezes 100, que é igual a 1.000, e 1.000 vezes maior do que um metro, ok? Então, a gente tem aí a nossa escalazinha, né, de 10 em 10, do metro para o decâmetro, 1 vezes 10, enquanto o decâmetro, 10 metros. Do decâmetro para o hectômetro, eu multiplico por 10, 10 vezes 10, que é igual a 100. E do hectômetro para o quilômetro, eu multiplico por 10 novamente, que vai dar 100 vezes 10, igual a 1.000. Então, de uma medida para outra, nos múltiplos do metro, basta ir multiplicando por 10, sempre nessa ordem: metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Submúltiplos. Quem são os submúltiplos? Medidas abaixo. Múltiplos, medidas acima. Submúltiplos, medidas abaixo. Quem são os submúltiplos do metro? Decímetro, centímetro e milímetro, tá? Ou milimetro. Então, vamos lá. Quando eu vou achar as medidas que são submúltiplos, eu vou dividir por 10. As medidas que estão abaixo do metro, tá? Eu vou dividir. As medidas que estão acima, que são os múltiplos, eu multiplico. Então, do metro, partindo aí do metro igual a 1, se eu for achar o decímetro, eu vou ter que dividir 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Agora, do decímetro, indo continuando, né, esse segmento do decímetro para o centímetro, eu vou dividir 0,1 dividido por 10. Quando eu pego 0,1 metro, né, dividido por 10, eu vou encontrar 0,01 centímetro. Então, continuando dividindo 0,01 centímetros por 10, eu vou achar o milímetro, que é igual a 0,001 do metro. Ok? Então, basta o quê? Do decímetro para o centímetro, para o milímetro, eu começar a dividir nessa escala, nessa sequência, por 10. Do decímetro para o centímetro, divido por 10. Do centímetro para o milímetro, eu vou dividir também por 10. Ok? Então, se a gente observar aí o decímetro, a gente vê o quê? Que é um 10 ao contrário. O centímetro já vem de 100, é o 100 ao contrário. O milímetro é o 1.000 ao contrário, o nome já diz. É só você escrever ao contrário os submúltiplos, diferente dos múltiplos, tá? Decâmetro, 10. Hectômetro, 100. Quilômetros, 1.000. O zero fica à direita. Já nos submúltiplos, o zero fica o quê? À esquerda do número 1, ok? Podem observar isso para a gente poder tirar dúvida. Ó, decímetro, 10 ao contrário. Centímetro, 100 ao contrário. Milímetro, 1.000 ao contrário. Continuando, página 117 a página 119. A área das figuras planas.
O que é a área das figuras planas? É a relação que a parte interna de uma figura estabelece entre suas dimensões. Nas figuras planas, as dimensões dizem respeito à altura e largura. Então, vamos observar o que essa relação altura e largura dizem respeito às áreas. Vamos ver o exemplo aí. Nessa figura, tá? A gente vê ela toda achurada, tá? Essas transversais vermelhas dentro da figura que a gente pode ver. Então, essa parte aí toda vermelha pintada dentro da figura, a gente vai chamar essa parte de área da figura. A gente anteriormente estudamos o perímetro. Perímetro é quando a gente faz o quê? A soma dos lados de uma figura, tá? Perímetro a gente aprendeu, por exemplo, uma figura, um quadrilátero, né? O quadrilátero ele tem 4 lados. Então, para a gente achar um perímetro do quadrilátero, a gente precisa o quê? Fazer a soma dos seus lados, tá? A gente vai somar todos os lados e vamos achar o perímetro. Por exemplo, nessa figura, quanto seria o perímetro? Seria 3 mais 3 mais 3 mais 3. Deveríamos somar o quê? Todos os lados, os 4 lados de um quadrilátero. E nós vamos encontrar o quê? 12. Quando a gente vai trabalhar com área, é diferente. A gente vai pegar apenas 2 dos seus lados, base e altura, e multiplicar. Área multiplica, perímetro soma, ok? Perímetro, soma dos lados, que a gente estudou. Agora a gente está estudando área, multiplicação. Tá? A gente não vai somar, a gente vai multiplicar para encontrar o valor da área. Vamos ver aí algumas colocações. H representa altura, B representa B maiúsculo, base maior. B minúsculo, saiu um B maiúsculo aí, mas é B minúsculo, ok? Na hora da digitação aí saiu com erro. B minúsculo significa base menor ou base. Π é o valor, né, que a gente tem lá na nossa circunferência, letra grega, 3,14. R, raio, L, lado. Tá? E aí algumas representações de algumas letras que a gente precisa decorar, que a gente vai estar trabalhando aí na nossa geometria. Vamos lá, a primeira área aí, área do quadrado. O quadrado é um polígono que tem 4 lados iguais e 4 ângulos. Então, para eu achar a área de um quadrado, como ele tem 4 lados iguais, só basta eu saber um lado. Sabendo um lado, eu sei o restante, que todos os lados são iguais. Então, um quadrado de lado 3 centímetros, para eu saber a área, eu vou multiplicar lado vezes lado. 3 vezes 3, ok? Lembra que eu falei lá no começo? Basta eu saber apenas o quê? 2 lados, né? Então, 3 vezes 3... 9 centímetros quadrados. Lembrando que a área sempre vai ser o quê? A gente vai colocar esse 2 aí acima, que significa ao quadrado. Seja ela dada em metros, centímetros, quilômetros. Então, quando a gente representa a área, a gente precisa representar que esse cm ao quadrado ou m ao quadrado, que é metro ao quadrado. Retângulo e paralelogramo. A gente observa que para achar a área do retângulo e do paralelogramo, dessas duas figuras, são da mesma forma. Usamos a mesma fórmula, base vezes altura. Então, imagine aí que essas duas figuras sejam de lado 4 e 3. Né? Sabemos que o retângulo é uma figura que tem 2 dos seus lados aí paralelos. Se eu tenho uma base em cima com 4, medida 4, embaixo também vou ter medida 4. Se eu tenho do lado esquerdo com medida 4, do outro lado, como é paralelo, que é igual a ele, é igual à sua medida, vai ter o mesmo valor. Então, vai ficar aí multiplicando lado vezes lado, 4 vezes 3, 12 metros ao quadrado. Ok? Mesma coisa o paralelogramo. Vou multiplicar lado vezes lado. Triângulo. Triângulo é a metade do retângulo, tá? Se a gente pegar aqui e traçar um vértice, né, que a gente chama de diagonal do retângulo, a gente vai fazer o quê? 2 triângulos. Então, para achar a área do triângulo, vai ser um pouquinho diferente do que a gente aprendeu aí no quadrado, no retângulo e no paralelogramo. A gente vai precisar dividir por 2, porque ele é a metade. Então, vai ser lado vezes lado, base vezes altura, dividido por 2. Ok? Então, base, por exemplo, vamos botar um triângulo de 4 e 2 centímetros. Base 4 e altura 2 centímetros. Vamos multiplicar 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4 centímetros o quadrado, a sua área. Ok? Não esqueça, triângulo precisa dividir por 2. Paralelogramo, retângulo e quadrado, não. Só multiplica. Círculo. Área do círculo, a gente vai ter aí πr ao quadrado, tá?
Então, a gente vai ter aí R ao quadrado, R vezes R. A gente vai multiplicar o raio duas vezes, tá? Então, vamos lá. Π vale 3,14, conforme eu ilustrei para vocês aí no começo. Então, para achar a área do círculo, eu vou substituir essa letra grega π por 3,14. E raio vezes raio, tá? O raio dessa figura é igual a 3. Então, 3 vezes 3, que é raio ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação, 3,14 vezes 3 vezes 3 vai dar 3,14 vezes 9. 9 vezes 3,14, a gente tem uma multiplicação com decimal. Vai ficar 28,26 centímetros quadrados. Esta é a área do círculo. Atividades propostas. Assista ao vídeo com calma e atenção. Faça os exercícios da página 116, 117, 118 e 119. Façam as atividades online e postem. A nossa atividade desafio, galerinha, diretamente no Meet, ok? Não esqueça, atividade desafio diretamente no Meet. Eu vou convocar vocês para estarem no Meet para a gente fazer a nossa atividade desafio. Bom estudo aí para vocês.